Vamos trazer análises sobre o que aconteceu ontem. As nossas analistas Clarice Oliveira e Isabel Mega estavam aqui discutindo e trouxeram ao vivo aquela coletiva do ministro da Justiça, o Wellington César Lima e Silva. Ele que fala muito pouco ontem foi a público amando, segundo o próprio, por ordem da Secretaria de Comunicação do governo. A SECOM está testando nos últimos dias, não só com a coletiva do Wellington, mas também com o ministro da Articulação Política, que também falou sobre vários assuntos relevantes com os jornalistas na quarta ou terça, ontem mesmo, né? Na quinta-feira, desculpe, e depois teve a coletiva no mesmo dia do ministro da Justiça. Essa é, na visão de gente ali no entorno do presidente Lula, um teste de uma estratégia para lidar com a crise do Master. Com a ideia de enfrentar o tema enquanto essas investigações acontecem, isso na ideia de deixar marcado na cabeça do eleitor o que o governo tem feito para combater a corrupção do Master. A estratégia inclui a convocação dessa coletiva de imprensa com o ministro da Justiça, Wellington César Lima, nessa quinta, ao lado dos delegados da Polícia Federal, apresentando explicações, fazendo ali uma linha do tempo, sem avançar muito com base na decisão do ministro André Mendonça, mas ainda assim vindo a público falar sobre a crise do Master e a prisão do ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa. Interlocutores do presidente Lula me dizem que o esclarecimento, sim, faz parte de um esforço maior do governo para se antecipar às repercussões do caso diante do desgaste provocado pelo assunto. Você assistiu ao vivo à coletiva do ministro ontem aqui no Bastidores CNN. A reação vem, sobretudo, depois de pesquisas indicarem que a maioria da população relaciona a corrupção do Master ao governo e depois ao Supremo Tribunal Federal, eximindo em menor parcela de culpa o Centrão, apesar da relação sabida de muitos políticos do Centrão com Daniel Worcaro. A pesquisa Atlas Intel Bloomberg mostrou que quase 40% dos brasileiros veem aliados do presidente Lula como os mais envolvidos com o escândalo do Master. A gente mostrou já no Bastidores CNN que Lula convocou sua equipe de pré-campanha, conversou com ministros palacianos também sobre uma reação rápida de aliados, sob a orientação de conter danos e reposicionar essa narrativa antes que o tema corrupção se consolide como eixo central do debate nas eleições. Nos bastidores, a campanha deve intensificar também ataques ao senador Flávio Bolsonaro, outro assunto que divide opiniões, com o objetivo de desconstruir a imagem de moderada do Flávio Bolsonaro, fazendo sempre um comparativo com o governo passado, com falas mais polêmicas do ex-presidente Jair Bolsonaro. A estratégia segue a linha de declarações do próprio presidente da República, que, por exemplo, em discursos recentes, mencionou que o ovo da serpente do Master apareceu durante o governo de Jair Bolsonaro, com o ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ajudando o Banco Master. O movimento, no entanto, divide a estratégia política do presidente. A avaliação de dirigentes do PT é que, ao dar visibilidade ao Master, o governo corre um sério risco de amplificar um assunto sem ainda um conhecimento concreto sobre a dimensão que ele vai ter. Aliados recordam que a delação de Daniel Worcaro está em curso e promete atingir peixes grandes da política, sem saber ao certo quem vai ser alcançado pelas palavras de Worcaro. Soma-se a isso esse receio, né, do desconhecido ainda com a delação, a reação de adversários que já voltaram a citar episódios como o Mensalão e a Lava Jato, tentando reavivar a associação entre corrupção e governos do PT.